boa noite, Deus abençoe, graças a Deus. Estamos aqui, né, domingo, no finalzinho do dia, domingo de Páscoa, e com certeza eu tenho fé que foi um dia especial para você. E hoje nós vamos falar sobre Páscoa. Então, vamos orar ao Senhor, que nós somos aqueles que esperam no Senhor. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Em nome de Jesus, que nesse momento, nesse tempo, você possa orar ao Senhor, entregar a sua vida, a sua família diante de Deus. Amém? Vamos orar? Oh, Jesus. Deus nos sustenta. Ele é o nosso Pai. Ele é misericordioso. Ele nos faz levantar todos os dias. Ele derrama o seu perdão sobre nós. Eu só preciso permanecer com os meus olhos nele. Aleluia. Plantada à beira das águas, eu estou em ti. Que confiam no Senhor, são como um monte Sião, que não se abala. Firme a tua vida no Senhor, porque a tempestade vem, mas é Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui novamente, iniciando uma nova semana, domingo, e tão especial, Senhor, porque nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Nos ajuda a permanecer com os olhos em Ti, Senhor. Nos ajuda a entender a Tua palavra. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Que Teu Espírito Santo fale conosco hoje. Em nome de Jesus. Não eu, Senhor. Não eu. Eu sou uma pessoa extremamente limitada. Com uma porção de dificuldades. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo pode tudo, sabe de tudo. E está em todos os lugares. E eu sei que está com cada um que está orando agora. Que o Senhor possa visitar cada um, Senhor. Renovar as forças de cada um. E falar ao coração de cada um. Coloca Teu anjo do lado de cada um, Senhor. É o que eu te peço, Jesus. Usa a minha vida, me capacita, me concede a Tua graça. Renova as Tuas misericórdias. No nome de Jesus Cristo. É que eu oro e te agradeço. Amém. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abaixar aqui o som. Que a gente estava, né? Começando esse tempo aqui especial. Então hoje eu quero falar um pouco de Páscoa. E a minha oração é que você tenha passado aí a Páscoa com a tua família, que você possa aí ter, né, tido momentos de grande alegria.
E não podia ser diferente de nós estarmos hoje falando da Páscoa. Tem um texto da Bíblia que veio ao meu coração por causa desta semana. Ele está lá em Lucas 24, 5 a 6. E hoje nós vamos compartilhar sobre o que você carrega. O que você carrega dentro de si? O que tem trazido peso ou alívio? Porque dependendo daquilo que a gente carrega dentro de nós, pode trazer um peso ou um alívio. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 24, 5 e 6. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então, aquelas mulheres foram, Jesus tinha sido crucificado na sexta. Às vezes é difícil a gente mensurar o sentimento delas, o sentimento de todos eles, os discípulos, aqueles que seguiam a Cristo. Jesus na sexta-feira ele foi crucificado, uma morte terrível, assombrosa, que por mais que a gente leia e tente entender, né, as explicações até de médicos, é meio incompreensível entender ou mensurar aquela dor, sem contar o lado espiritual, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo levou sobre ele todos os nossos pecados. E tudo aquilo que tinha de dívida contra a minha vida e a tua, Jesus levou naquela cruz. Foi cravado lá na cruz com Cristo. Então, além da dor na carne, que já é terrível, ele levou a dor espiritual. E aquelas mulheres, como era de costume, elas foram até o túmulo no sábado para o domingo, né? E chegando lá, a pedra que estava tampando o túmulo era feito numa rocha, como se fosse uma caverna, e eles rolavam uma pedra. A pedra tinha sido lançada fora e haviam 2 anjos. E quando elas chegaram lá, elas abaixaram o rosto diante do poder daqueles anjos. E os anjos perguntaram, é isso que veio na minha cabeça essa semana: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Porque elas foram procurar Jesus. Mas Jesus já não estava mais lá. Ele não está aqui. Os anjos disseram, ressuscitou, está vivo. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. A ressurreição de Cristo é a chave para trazer vida a qualquer área morta dentro de você. A qualquer área em que parece que existe uma pedra. Todos nós temos alguma área da nossa vida em que o sentimento é de deserto. É como se aquilo não se resolvesse. E Jesus é a chave para trazer vida em qualquer área da nossa vida. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele derramou desse poder. Você que acredita em Jesus, eu não estou falando de uma religião. Jesus não é religião. Jesus é um estilo de vida. E a ressurreição, ela derramou um poder em que nenhuma área da nossa vida deve ter uma pedra. Deve ser infértil. Deve ser um deserto. Então talvez você já deve estar pensando, puxa, mas tem isso aqui na minha vida. Tem isso aqui, tem aquilo outro na minha vida. Ou algo assim não está bem como eu esperava que estivesse.
Quando as mulheres foram até o túmulo, os anjos falaram: por que vocês estão procurando aquele que está vivo dentre os mortos? E às vezes nós fazemos isso. Nós sabemos onde existe a morte, sabemos de situações que não devemos colocar a nossa mão, e estamos lá com a nossa cabeça lá, com o nosso pensamento lá, sendo que muitas das coisas só Deus pode resolver. Seja na nossa família, seja no trabalho, seja na área sentimental, física, emocional, seja na saúde física. Mas a palavra daquele anjo foi: por que vocês estão procurando aquele que está vivo dentre os mortos? Então, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. A Páscoa foi uma virada na história. Quando a gente vai lá para o Velho Testamento, no livro de Êxodo, a primeira Páscoa, eles estavam saindo do Egito. Eu não sei se você conhece bem a história. Eles eram escravos no Egito. Deus estava tirando eles do Egito. E a última praga era a morte de todo primogênito. Todo primeiro filho, tanto de pessoas como de animais, iriam morrer. Mas aí o anjo do Senhor falou: aonde tiver o sangue na porta, o anjo da morte não vai entrar. A ressurreição de Cristo, ela significa que o anjo da morte não tem poder sobre a tua vida, não tem poder sobre a tua casa. A despeito das situações difíceis que eu ou que você podemos passar. Por isso a Páscoa foi uma virada na história. Quando Jesus morreu, ele foi crucificado, o corpo dele foi tirado daquela cruz sem vida e colocado naquela sepultura. Parecia o fim. Eu fico aqui, às vezes, imaginando o sentimento dos discípulos. O sentimento daqueles que andaram com ele durante 3 anos. Da sua mãe. Então, parecia que tinha acabado. É isso que o diabo quer trazer para as nossas vidas muitas vezes. Que existem situações que não têm solução. Mas Deus é aquele que soluciona as coisas que precisam ser solucionadas. Mas muitas vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus. Nós cansamos, desanimamos. E até falamos para Deus: puxa, Senhor, o Senhor nunca vai fazer. O Senhor acho que esqueceu disso na minha vida, na minha família. Mas quando elas chegaram no túmulo e que Jesus não estava mais lá, aquilo que parecia o fim não era o fim, era o começo. Porque Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para os discípulos, Jesus ficou 40 dias com eles. E depois ele foi levado aos céus. E quando ele subiu aos céus, 2 anjos apareceram e perguntaram para todo mundo que estava assim, ó, olhando lá para o céu. Parecia ser a despedida, né? Os anjos falaram: por que vocês estão olhando lá para cima? Esse mesmo que foi levado aos céus vai voltar. Jesus, ele vai voltar. Olha o que a palavra de Deus diz em João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está falando aqui da morte física. Porque o nosso corpo, ele não é eterno. Amém? Você não vai viver eternamente. O seu corpo não. Tanto é que os anos vão passando e a gente vai sentindo as dificuldades. Então antes você fazia 1 milhão de coisas. Corria, andava, subia uma escada assim num trote. Hoje você já sobe a escada pensando, né? 1 degrau por vez. E assim são várias outras coisas. Porque esse corpo, ele vai voltar para o pó. Mas Jesus está falando, quando ele fala assim, ainda que morra, viverá, como que pode? Como que pode alguém que morre viver?
o Senhor está falando da alma e do espírito. A alma e o espírito são eternos. A alma é o seu eu, é os seus sentimentos, é o que você gosta, é o que você não gosta, é o que você é a tua identidade. E espírito é a tua parte espiritual, que está ligada com Deus. Isso é eterno. Então Jesus fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que seja enterrado, ainda que fizeram lá o velório dele, não morre, mas viverá. Porque a sua alma e o seu espírito é eterno. Em Êxodo 12, 13 diz assim, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando os judeus estavam no Egito, toda a casa que foi colocado sangue de um animal, o anjo da morte não matou o primogênito. Foi a proteção. Jesus é o nosso escudo. Então, quando a gente começa a entender essas verdades espirituais, você começa a olhar para dentro de você e tentar enxergar o que você tem carregado. Você tem carregado a Páscoa, o poder da ressurreição. Eu entendo que o poder da ressurreição é que nenhuma área da minha vida, nem da tua, está debaixo do anjo da morte. Nenhuma área. Nenhuma área. Nem a família. Nem os sentimentos. Nada, nada. Nem amizades, nem a vida financeira, nada pode estar debaixo do espírito da morte. Porque, ainda diz mais, quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando o Egito for ferido por mim. Está em Êxodo 12, 13. Então, quando elas foram procurar aquele que estava vivo dentre os mortos, parece que eles tinham esquecido. O último lugar que elas tinham que procurar Jesus era lá. Porque Jesus não ia estar lá mesmo. Ele tinha dito que ele ia ressuscitar. Em 1 Coríntios 5, 7 fala assim, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Esse fermento velho, que está aqui escrito em 1 Coríntios 5, 7, é aquilo que ainda está contaminado. É aquilo que ainda na minha vida e na tua não recebeu o poder da ressurreição. Talvez você esteja triste, talvez você esteja magoado, talvez você esteja aí sem fé, não sei. Talvez os momentos às vezes são difíceis, mas são mesmo. Mas você precisa crer nesse poder da ressurreição, porque Jesus Cristo ressuscitou. Tudo que parecia o fim era só o começo. O tempo foi dividido e os corações também. Porque um coração antes de Jesus é uma coisa. E um coração depois de Jesus é outra coisa. Totalmente diferente. Quando a gente crê em Jesus, não é o fim. Nada é o fim na nossa vida. Até quando a gente enterra alguém que a gente ama muito, a gente tem esperança de rever essa pessoa, porque diz a palavra de Deus que a gente vai se encontrar novamente. Então, Jesus, ele deu a promessa de uma vida nova. Não aceite viver como se houvesse uma escuridão em determinada área da tua vida. Porque quando Jesus Cristo ressuscitou, foi para trazer luz em todas as áreas da nossa vida. Você crê nisso? Porque é o que diz a palavra.
A morte de Cristo e a sua ressurreição é o que ele faz a mesma coisa na minha vida e na tua. Então a morte é o fim. A ressurreição é vida. A morte é uma desesperança. A ressurreição é esperança. A morte é uma etapa. A ressurreição é todo o resto da nossa vida. A morte é dúvida. A ressurreição é certeza. A morte é dor. A ressurreição é alegria. A morte é um sentimento de estar perdido. A ressurreição é um sentimento real de ser achado. A morte, ela traz paralisia, mas a ressurreição traz transformação. É maravilhoso. Em Hebreus 12, 2, fala assim, olha, tendo os olhos fitos, o que é fito? Os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Por que Jesus passou pela cruz? A palavra de Deus diz que houve um momento que ele falou, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Se tem um jeito, um caminho, não deixa eu passar por isso. Mas quando Jesus falou isso, não era por causa da dor, dos pregos, que é uma coisa terrível. Mas porque naquele momento da crucificação, Deus não pôde olhar para ele. Houve uma quebra de comunhão com Deus. Porque ele levou sobre ele os meus pecados. Os seus pecados. Foi algo rápido, mas foi um momento terrível para Jesus. Então, quando ele falou isso, ele estava se referindo a isso que eu estou falando. Não à morte física em si. Mas não havia outro caminho. O perfeito se entregou pelos imperfeitos. E quando eu penso nisso, eu lembro de misericórdia. O quanto que nós temos que ser misericordiosos. Porque nós recebemos misericórdia. Na verdade, eu tinha que estar lá na cruz. Mas eu era tão imperfeita que nem a cruz eu podia estar. E muitas vezes nós não exercemos essa misericórdia com as pessoas. Nós julgamos. Nós apontamos o dedo. Nós nos enchemos de preconceitos. Mas nós precisamos lembrar que aquela morte trouxe ressurreição para a nossa vida. E assim como eu recebi a ressurreição, cada um que eu vejo precisa da ressurreição. Cada um. Não sou eu. Eu não sou melhor que ninguém. Então, quando Jesus fala, coloca teus olhos fixos em mim, é para a gente não se perder. É para a gente não carregar o que a gente não precisa carregar. Sabe, às vezes a gente está carregando mágoa, tristezas, reclamações, murmurações, e nada tá bom. Em nome de Jesus, tudo isso traz um peso na tua vida. E sabe o que acontece? Você se torna uma pessoa amarga, paralisada. E cadê o poder da ressurreição na tua vida? Com certeza você comeu ovo de Páscoa hoje, mas isso não é a Páscoa. Muito menos outras coisas que a gente vê por aí. A Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Isso é a Páscoa. É isso que precisa estar no seu coração. Em Romanos 8:11 fala, e se o Espírito, aqui é Espírito Santo, daquele que ressuscitou Jesus, porque quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo, dentre os mortos, habita em vocês. O apóstolo Paulo está falando que o mesmo Espírito que trouxe Jesus da morte para a vida, habita em você, se você crê em Jesus. Então, se esse Espírito habita em mim,
Como é que pode ter morte na minha vida? Se o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus ao terceiro dia habita dentro de mim, habita dentro de você, como é que pode existir alguma área das nossas vidas debaixo da morte? Não pode. Se ainda existe, é porque você não colocou essa palavra em prática, mas você vai colocar hoje comigo. Então fala assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito Santo que habita em vocês. Aleluias! Então você vai declarar que esse Espírito que ressuscitou a Jesus habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de mim. Então eu não aceito na minha vida nenhuma condenação. Eu não aceito na minha vida nenhuma área debaixo da escuridão. Nem na minha vida, nem na minha família. Amém? Porque é o mesmo Espírito. Jesus, ele pagou as nossas dívidas. Lá em Colossenses capítulo 3 fala assim, que ele cravou na cruz do Calvário todo inscrito de dívida que haviam contra a minha pessoa, contra a sua pessoa. Porque eu vejo muitas pessoas andando debaixo de condenação. Não que foram condenadas na justiça, não. Elas se condenam. Ah, porque eu fiz isso no meu passado, é porque eu fui em tal lugar, é porque eu errei, é porque eu falei, é porque eu não tive amor. Querido, passado é passado. Aprenda com o teu passado e mude o teu presente. Não faça mais. É isso que o Espírito Santo ensina para nós. O que eu fiz, o que eu errei, todos nós erramos. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. O que vai contar é a partir do momento que eu estou andando com Jesus. E se eu andando com Jesus eu ainda pecar, então eu peço perdão, coloco meus olhos nele e sigo e peço ajuda do Espírito Santo para não pecar mais. Amém? É isso que a palavra de Deus diz. Em Gálatas 2:20 fala assim: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive. Olha. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, mas quem vive é Jesus na minha vida. Por que buscais aquele que vive dentre os mortos? Quantas pessoas só lembram de Jesus lá crucificado? Não, ele não está lá. A cruz está vazia. Jesus ressuscitou, ele está vivo, à destra de Deus e intercede por mim e por você. Ele não está morto e ele vai voltar. E como é que ele vai nos encontrar? Cabisbaixos? Infelizes? Com diversos questionamentos que não vai levar a lugar nenhum? Sofrendo por coisas que a gente não pode resolver, que é só ele? Eu sempre digo assim, se Deus não pode, ninguém mais pode. Se Deus não pode resolver essa questão na tua família, ninguém mais pode. Se Deus não pode curar essa enfermidade, ninguém mais pode. Se Deus não pode abrir essa porta, ninguém mais pode. Então nós precisamos assim, o que eu estou carregando? Jesus carregou aquela cruz e não foi fácil, mas tinha um propósito. Ele venceu naquela cruz. Agora, quantas coisas nós estamos carregando e que não tem propósito nenhum.
é como se nós nos alimentássemos de nos sentirmos martirizados. Ou que determinada situação nos aproxima de Deus. Tome cuidado. Tudo de Deus tem um propósito. Tudo tem um objetivo. Nada é no acaso. Então, se é uma dor, se é um sentimento, se é algo aí que não vai levar a lugar nenhum, arranca da tua vida. Não tem propósito? Tira da tua vida. Não te dá esperança? Arranca da tua mente. Todo pensamento que não dá esperança não é de Deus. Você sabia disso? Então, Jesus Cristo, ele não é uma religião, eu sempre falo isso, porque é uma verdade. Ele é um estilo de vida. Então, se eu procuro viver de uma maneira diferente, é porque eu creio na Bíblia. E eu quero fazer igual está na Bíblia. Lá em Neemias 8:10 fala assim: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que carregar dentro de nós a alegria, a despeito do que está acontecendo. Porque se a gente tem fé, então a gente tem certeza que Deus vai fazer tudo do jeito dele, na hora dele. Outro dia eu ministrei sobre o tempo. A gente não quer esperar nada nessa vida. A gente quer tudo para ontem. Por que essa coisa do fast food, das entregas e aqueles lugares que você compra e no dia seguinte você recebe, às vezes até no mesmo dia? Nossa, que alegria, né? A tua alegria vai lá no topo. Você acabou de comprar aquela bolsa maravilhosa, aí fala lá no site, né, no aplicativo, você vai receber hoje. Nossa, você pula de alegria. Porque a gente quer tudo para ontem. E Deus não trabalha assim. Porque o tempo para Deus é um preparo, é maturidade, é capacitação, é cura e é libertação. Então Deus, você pode sentar aí, que Ele nunca vai fazer no teu tempo, nem no meu. Nem adianta. Pode chorar. Pode fazer o que você quiser. Deus, Ele faz as coisas no tempo dele. Mas preste atenção. Ele faz. Amém? Ele faz. Ele resolve. Ele atende no tempo dele e conforme a boa e perfeita, agradável vontade dele. Que Deus não vai dar nada que vai te fazer sair fora da presença dele. Ele não vai fazer isso. Ele só vai dar se trazer um crescimento para a tua vida. Em nome de Jesus. Lá em 2 Coríntios 5:17, eu estou terminando, fala assim, o apóstolo Paulo, esse poder da ressurreição, ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, se alguém entregou sua vida para Jesus, se Jesus reina dentro de você, você é uma nova criação. É como se Jesus falasse assim, você é uma nova pessoa. As coisas velhas, sabe aquela coisa velha, rançosa, aquele jeito chato, briguento, reclamão, aquela infelicidade ficou, passou, não faz mais parte de você. Eis que coisas novas vão aparecer. Então, aquilo que era antigo, sabe aquele jeito antigo de ser? Eu sempre, quando leio esse versículo, eu lembro lá da música da Gabriela, da novela da Gabriela, sei lá, nem lembro mais. Que nasceu assim, vai ser sempre assim, né? Não com Jesus. Com Jesus eu nasci de um jeito e a partir de Jesus eu sou de outro jeito e cada dia eu mudo, cada dia eu melhoro, cada dia eu me corrijo. Hoje eu reclamei, mas amanhã eu não vou reclamar. Hoje fiquei triste, mas amanhã eu não vou ficar triste. Hoje
paciência. Nova criatura. Então isso abre possibilidades de ser uma nova pessoa. Para de carregar aquilo que não é para carregar. Para de entrar em guerras que não são as tuas guerras. Para. Vai buscar a face de Jesus. Vai pedir a paz do Senhor. Vai pedir a orientação de Deus. Entrega para Deus. Lá em Salmos fala assim, Salmos 37, eu não lembro o versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, essa é uma entregar, é entregar. Tó, Senhor, toque a minha família. Tó, Senhor, toque meu trabalho. Tó, Senhor, toque o meu corpo físico. Tó, Senhor, toma essa enfermidade aqui nas tuas mãos. Tó, Senhor, essa depressão, essa angústia, esse medo. Tô aqui, Senhor, essas preocupações. Entrega e confia. Amém? 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou, transformou, mudou para uma viva esperança. Por meio de quem? Da ressurreição de Jesus dentre os mortos, da Páscoa, não é? E João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Já li, mas eu quero terminar com este versículo. Aquele que crê, que acredita em mim, ainda que morra, ainda que seja enterrado, ainda que se faça o velório, viverá. Porque o espírito e a alma são eternos. Isso é Páscoa. Então, em nome de Jesus, eu sei que você já identificou o que você está carregando e você não precisa. Páscoa é um novo recomeço. Às vezes as pessoas pensam assim: eu tô velho para isso. Eu já vivi muito. Não vou fazer mais isso não. Deus renova nossas forças. Deus, ele traz um ânimo que a gente fala assim: meu Deus do céu, que ânimo que é esse? É isso que a ressurreição faz. Então, tudo aquilo que você está carregando até hoje e que você sabe que não é nem para estar na tua vida, joga fora hoje. E declara com a tua boca que isso não vai fazer mais parte da tua vida. Seja um vício, seja aí um sentimento, uma mágoa, não sei. Eu sei que o Espírito Santo já falou para você, como já falou para mim. Vamos orar? Se você ainda não entregou tua vida para Jesus, faz uma oração e entrega, fala: Jesus, a minha vida é tua, meu coração é teu. Um dia uma pessoa falou assim para mim: mas se eu fizer essa oração eu vou mudar de religião? Não, eu falei: não, porque Jesus não é religião. Jesus é um estilo de vida. Você vai viver através e pelos ensinamentos de Jesus. Feche teus olhos. Nós vamos orar. Coloca teu pensamento em Deus. E esse fardo aí, que Jesus ele fala, que o fardo dele é manso e suave e não pesa. Se tá pesando, não é de Jesus. Não recebeu o poder da ressurreição. Então você vai declarar sobre essa área da tua vida o poder da ressurreição. Em nome de Jesus. Vai declarar sobre o teu filho, sobre os teus netos, sobre o teu casamento, sobre sentimentos, sobre o trabalho. Às vezes nós temos desafios terríveis no trabalho, que dá vontade de você falar assim: fui, não olhar para trás. Não. É fácil ir embora.
mas o grande desafio é permanecer. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço demais por essa palavra. Porque buscai entre os vivos, os mortos, aquele que está vivo. Jesus já não estava mais naquele túmulo. Jesus já tinha sido ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito que habita em mim, o mesmo Espírito que habita em cada um que está ouvindo agora, que vai ouvir depois. Esse poder que traz vida, que traz luz em qualquer área da nossa vida, em qualquer situação. Nós temos um Deus que age. Nós temos um Deus que é totalmente sábio, inteligente, poderoso, e não existe outro igual a Ele. Que sabe, que conhece os meus pensamentos, mesmo antes que eu os pense. Será que existe alguma coisa difícil e que Ele não possa fazer? Mas hoje, Senhor, aonde houver escuridão, se existe alguma área das nossas vidas que tem uma pedra, e assim como o poder do Teu nome, Senhor, lançou fora aquela pedra, e o Senhor saiu daquele túmulo, faz isso na nossa vida, meu Deus. Faz isso na nossa casa. Faz isso no nosso corpo. Faz isso na nossa alma. Faz isso no nosso espírito. Porque aonde havia uma desesperança, hoje existe esperança. Aonde havia guerra, hoje existe paz. Aonde havia dúvidas, hoje existe certezas. Aonde não existia um futuro, hoje existe um futuro. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor visite agora cada um que está orando, Senhor. Que o Teu anjo poderoso esteja do lado de cada um, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo forças. Eu declaro que esta semana será uma semana de grandes vitórias, de portas abertas, de milagres, de cura. Não porque eu estou falando, mas porque o Senhor é ressurreição e vida. O Senhor é poderoso e não existe outro igual ao Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida, a minha família no Teu altar. Entrego a vida de cada um que está orando agora e a família de cada um no Teu altar. Nos cobre com o sangue de Jesus Cristo. Nos livra de todo mal, Senhor. Guarda a nossa saída, guarda a nossa entrada. Nos guarda quando vamos trabalhar, Senhor. Nos guarda, Senhor, guarda as crianças quando estão indo para a escola, meu Pai, quando estão voltando. Guarda na escola, Senhor, guarda nas faculdades. Guarda, Jesus, nos livra de todo mal, Senhor. Nós sabemos, nós vivemos num mundo mal, mas nos guarda, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Abençoa a nossa vida, abençoa a vida de cada um, a semana de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Semana que vem nós estamos aqui, se Deus assim permitir. Eu vou subir o vídeo para o YouTube, lá para o meu canal. Se você ainda não faz parte do canal, tem o endereço aí na primeira página aí do meu Facebook. Se inscreva lá no canal, em nome de Jesus. Lá tem vários vídeos, né? São mais de 4 anos aí, ministrando aqui pela internet, tá bom? Deus abençoe. Eu amo vocês em Cristo Jesus. E se Deus quiser, semana que vem nós estamos aí, firmes e fortes, debaixo da graça e do poder do Espírito Santo. Amém.